Atenção, aposentado! Notícia bomba pode mudar a nossa vida para sempre. Fica comigo aqui no vídeo para eu tentar explicar para vocês uma situação que nós não imaginávamos que pode interferir no INSS e ninguém está pensando nisso agora. Primeiro, eu já vou trazer aqui um alerta para vocês. Tem mudança no pagamento desse mês no INSS e as pessoas têm que procurar saber dessa informação para não perder dinheiro. Exatamente, tem pessoas que estão se decepcionando, tá? Tem gente que está vendo agora, o INSS já liberou o pagamento, o acesso aos valores de pagamento, as pessoas já têm acesso, e as pessoas estão decepcionadas com o que está acontecendo. Fica comigo que no final do vídeo eu vou explicar como você vai dar uma volta por cima disso e ainda por cima colocar dinheiro no seu bolso. Não aceita essa esmola que o governo está fazendo, eles estão ameaçando vocês para não entrarem na justiça, falando que se você entrar na justiça você não vai receber, se receber de novo vai ter que devolver dinheiro. Tudo mentira, é falta de interpretação, de explicação, e é isso que eu faço aqui nesse canal há anos e ninguém vai me parar. Agora, eu quero dar um recado urgente, nós vamos falar do que realmente importa, que está tirando o sono de muita gente. Você já ouviu falar das decisões lá de fora, de outros países que podem mexer nos benefícios do INSS no Brasil? Parece loucura, mas não é. Pensa comigo, o Brasil vende muita coisa pelo mundo afora, principalmente para gigantes como os Estados Unidos. Quando essa venda vai bem, tem mais emprego aqui, tem mais dinheiro circulando. Exatamente, você aí na sua cidadezinha tem mais comércio andando. Por quê? Nós podemos trabalhar e consumir. Se a gente consome, o mundo roda. Imagina só, o nosso INSS vai melhor e quem paga a sua aposentadoria fica mais forte porque tem mais grana para todo mundo. As pessoas trabalham, consomem mais, consequentemente nós temos mais pessoas pagando o INSS. Já está se falando em reforma da Previdência de novo. Nós ainda estamos passando por problemas da última reforma da Previdência. Tem gente que não consegue mais aposentar, mudou a idade, mudou tudo. E aqui todos os dias eu vou estar trazendo essas atualizações para vocês sobre essas mudanças, porque você não é obrigado. Você vai sair de casa cedo, preocupado, você vai conseguir trazer a comida para dentro de casa. E ele tem que se preocupar com o que muda. Eu estou aqui para resolver isso, tá? Mas tem uma coisa muito certa, tá? Que eu vou trazer para vocês. Mas é quando essa coisa aperta, e se alguém lá de fora, que nós estamos vendo aqui, decidindo dificultar a nossa vida aqui no Brasil, do que nós estamos falando? Entra um nome que está sendo discutido agora em todas as redes sociais, que é o Donald Trump, é o presidente dos Estados Unidos. Ele, que é presidente dos Estados Unidos de novo, e tem um jeito bem particular de lidar com o comércio. Ele gosta de colocar algumas taxas, umas tarifas bem altas em produtos que vinham de outros países. E adivinha, o Brasil está na mira dessas taxas. Imagina só, o Brasil vende carne, vende café, vende aço, vende um monte de coisa dos Estados Unidos. Se realmente o presidente dos Estados Unidos, o Trump, colocar uma taxa de 50% acima da venda desses produtos, o que acontece com você que é aposentado, que não tem nada a ver com isso? Com você que está buscando a sua aposentadoria. Nossos produtos ficam caros demais para os americanos comprarem. E assim, eles não querem nada do Brasil. Ninguém quer pagar o dobro para pagar algo que antes estava barato, não é mesmo? O resultado, o Brasil vende menos. E você que achou que não tinha nada que pudesse disso influenciar a sua vida, se o Brasil vende menos, as empresas aqui produzem menos. E produzem menos, o que acontece com os empregos? Pois é, os empregos diminuem. E menos emprego significa o quê? Menos gente pagando o INSS. Entendeu a ligação agora? Menos pessoas contribuindo para o INSS. Se o INSS já enfrenta problemas seríssimos e graves, e o governo está tentando de alguma forma e não consegue resolver isso desde governos anteriores, imagina se diminuírem o número de pessoas pagando o INSS. É como uma corrente. A decisão do presidente dos Estados Unidos está lá longe. O que aquele aposentado que está em casa, a pessoa que está tentando ir no INSS tem a ver com isso? Tudo a ver. A decisão lá de longe nos Estados Unidos pode fazer com que empresas aqui no Brasil
mandem pessoas embora, demitam pessoas. E se tem menos gente trabalhando e contribuindo, o caixa do INSS, que é o caixa que paga a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu auxílio, o benefício da sua criança com deficiência, daquele idoso, vai sentir um impacto. Não é que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, vai lá tirar o seu benefício do INSS diretamente. Não é isso, tá? Isso é um absurdo. Mas as ações dele na economia podem sim enfraquecer o nosso país, um país mais fraco, tem dificuldades de manter tudo funcionando, inclusive os pagamentos de aposentadorias e pensões. Agora, infelizmente, tem pessoas que apoiam isso, tá? Mas calma, não é para entrar em pânico. Aqui é uma explicação do que pode vir a acontecer. O importante é você estar informado sobre o que está acontecendo, porque quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente pode se preparar e pode pensar nos nossos direitos, todos os nossos direitos. Existe um acordo entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, que ajuda quem trabalhou nos dois países para somar o tempo de contribuição para uma aposentadoria no futuro. Isso é uma boa. Mostra que nem tudo é um problema. As pessoas que pagaram para aposentar lá nos Estados Unidos e que pagam para aposentar aqui no Brasil, pode juntar as duas para aposentar aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Mas o que eu tenho para trazer aqui, a situação econômica geral, essa sim merece uma atenção. Então fica ligado, porque a informação é uma arma nas suas mãos. Então o que nós vamos fazer daqui em diante? A primeira coisa é não se desesperar, tá? Pensa bem, quem está apoiando isso? Quem está apoiando contra o Brasil? Quem está, por interesses pessoais, está lutando contra o Brasil nesse momento? Aí você vai pesar isso, vai colocar aí na sua cabeça para você saber o que fazer no futuro. A segunda coisa mais importante é saber que você não está sozinho nessa batalha, tá? São muitos brasileiros assim como você que precisam lutar pelos direitos, né? Seja para garantir a aposentadoria, um benefício assistencial, qualquer outro pagamento que venha do INSS ou do governo, e é exatamente isso que esse canal faz. Orienta as pessoas para que elas não desistam. Eu estou aqui, tá? Nós estamos aqui todos os dias trazendo notícias importantes para você entender as informações importantes, mostrando o caminho para você conquistar o que é seu. Tá? Para você que assiste o canal, é de graça. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita que a nossa missão aqui é te dar uma força e conhecimento e segurança para você poder correr atrás dos seus direitos. Seja no INSS ou, se for o caso, buscando a justiça. Sim, a justiça pode ser uma aliada para garantir o seu sustento de uma vida digna. Imagina só, os Estados Unidos contestando a justiça brasileira. Não é bem por aí. Nós temos uma soberania e ninguém pode interferir nisso, tá certo? Então vamos lá. Não deixe que as dificuldades te paralisem. Não aceite menos do que você merece. Aquilo que é direito seu é sagrado e nós vamos continuar aqui protegendo vocês, para você se sentir, portanto, guiado, acolhido, tendo as informações que eu vou explicar todos os dias aqui nesse canal para poder ajudar. Pensa quantas pessoas podem estar precisando dessa informação agora que eu vou trazer no final desse vídeo. Juntos nós somos muito mais fortes, tá? E nós vamos conquistar isso através de notícias e informações verdadeiras. Então vocês viram aí, vamos aprofundar um pouquinho mais na história. Vocês viram que o Trump, tá? Ele fala América primeiro, ele quer dizer que as empresas americanas devem produzir lá e não comprar de fora. Isso parece bom para os Estados Unidos, mas para nós, brasileiros, que vendemos para eles, é um problema e tanto. Pensa nas nossas fábricas, nas nossas fazendas, na produção de comida. Eles dependem de vender para fora e crescer para contratar mais gente aqui no Brasil, para que nós possamos ter, portanto, uma economia circulando, ter um INSS tendo dinheiro. Essa porta, se ela se fechar ou ficar mais difícil de passar, o que vai acontecer? A produção aqui no Brasil vai diminuir, os lucros vão cair, e a primeira coisa que vai acontecer é as empresas vão fechar as portas. As empresas pensam em cortar gastos, e infelizmente muitas vezes nós vamos ter menos empregos, consequentemente menos dinheiro para pagar o INSS. Não é só o emprego direto que sofre com essas restrições dos Estados Unidos, tá? Pensa numa cadeia. O caminhoneiro
que transportava a mercadoria, o vendedor que atende o cliente, o pequeno produtor que fornece a matéria-prima, todos eles sentem esse baque. Menos gente com carteira assinada, menos gente pagando o INSS. E aqui é o nosso problema. É um efeito dominó e, no final das contas, chega no bolso do seu benefício do INSS. A gente não pode ignorar que a economia é como um grande corpo, tá? E se uma parte importante desse corpo, como o comércio internacional, adoece, o resto, até mesmo o INSS, vai ficar doente. E mais um detalhe aqui que pouca gente fala, a confiança. Quanto um país como os Estados Unidos, que é uma potência mundial, começa a impor barreiras como tarifas, isso gera uma desconfiança geral. Então os investidores de outros países, investidores estrangeiros, também poderiam trazer o quê? Dinheiro para criar empregos aqui no Brasil, não é mesmo? Eles podem pensar duas vezes antes de vir para cá. E eles buscam o quê? Estabilidade e segurança. E se a relação com um parceiro tão grande como os Estados Unidos ficar instável nesse momento, o Brasil poder ter a perda de oportunidades de crescimento. Crescimento que é o que gera empregos, é o que gera arrecadação e que gera dinheiro para o INSS. Vocês entenderam o perigo dessa situação? E tem gente que está apoiando isso, está torcendo por isso, por interesses pessoais, tá? Então, não é só uma questão de tarifa dos Estados Unidos, é uma questão de como o mundo enxerga o Brasil e como as grandes potências se relacionam. As palavras e ações de líderes como o presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos têm um peso enorme para criar ondas que podem chegar aí na sua casa, até o seu benefício do INSS. Por isso é fundamental que você esteja atento e entenda esses movimentos para não se assustar, mas para se unir pelo conhecimento e saber como se posicionar, como buscar quando você precisa de ajuda. Como? A informação é o seu escudo, é a sua espada nessa luta. Você tem que estar informado e por dentro de quem realmente está do seu lado. Se é aquele cara que está colocando uma imposição contra os nossos empregos, a geração de renda que pode ir lá para pagar o benefício do INSS, para que nós possamos ter mais dinheiro do INSS, ou se é aquele cara que por interesses pessoais é contra o Brasil. Uma vez que eu falei isso, eu quero explicar uma situação para vocês nesse momento. As pessoas devem estar atentas ao seu pagamento do INSS, aqueles que recebem qualquer benefício. Está havendo uma grande frustração nesse momento. As pessoas já estão indo, por exemplo, aos Correios, ou entrando no site, o aplicativo Meu INSS, ou ligando para o telefone 135 e tendo uma péssima notícia. Tem pessoas que o governo está devolvendo aquele dinheiro que foi roubado e estão se decepcionando. Uma mulher me ligou agora de uma cidade bem pequena aqui perto de Jales e disse o seguinte: eu quero entrar na justiça o mais rápido possível. Eu fui ver e o governo vai me devolver R$90. Tem uma outra que me ligou, olha o absurdo, o governo está me devolvendo R$141, sendo que eles estão descontando, roubando dos aposentados desde 2020. Não, é desde muito antes isso. Esse roubo começa lá no passado, tá? Explodiu em 2019, no governo anterior, que eu não vou citar nomes aqui. A questão aqui é que o governo atual está ameaçando os aposentados e pensionistas, falando o seguinte: se você entrar na justiça, você vai ter que devolver o dinheiro que você recebeu. Mas é uma miséria. Você vai devolver 40 conto, vai devolver 100 conto. Não devia falar um palavrão, mas foda-se. Exatamente. Você tem direito a muito mais. Tem uma pessoa que é idosa e que pode estar recebendo na justiça 10 mil, 20 mil reais. Tem uma pessoa que é doente, tem problema de saúde, recebe um benefício por incapacidade, pode estar recebendo 5, 10 mil reais. Se for uma pessoa que está acamada ou é uma pessoa que precisa de uma ajuda, pode estar recebendo 20, 30, 40 mil reais de indenização de danos morais, porque foi roubada, enquanto o governo tinha que fazer uma única coisa: proteger o seu beneficiário, tá acolhendo aquela pessoa, protegendo, e não fez. Então vá para a justiça. Ai, o governo vai cobrar. Que se dane o governo cobrar. Você vai receber muito mais que isso, vai ter dinheiro para devolver. Nossa, eu fico
possesso com uma mentira dessa, tá? O que o governo está falando? Que aquele que quiser receber essa indenização, ou melhor, receber esse dinheiro de volta, não pode entrar na justiça, porque se receber 2 vezes, vai ter que devolver. Cara, o que você vai devolver é R$40, é R$100, é R$200, mas você vai ganhar muito mais com indenização, porque a indenização não é só a devolução. A indenização eles vão pagar porque eles não protegeram você. É indenização e o governo está com medo, porque você tem direito de entrar na justiça, ninguém pode impedir os seus direitos. Então, muito cuidado. Aí vem essa cortina de fumaça toda, cobrança de taxa do Donald Trump. Vocês viram que pode influenciar no INSS se isso realmente acontecer? Sim. Pode influenciar na vida dos aposentados? Sim. Pode influenciar naqueles que vão aposentar? Sim. Como? Talvez nós tenhamos que fazer uma reforma da Previdência. Talvez falta dinheiro no INSS. Talvez nós tenhamos que mudar tudo. As pessoas aposentar com mais idade ainda, pensou? Demorar mais ainda para conseguir a aposentadoria? Ficar mais difícil para conseguir um benefício? Tudo isso porque um país lá de fora, por causa do interesse pessoal de alguém, está fazendo restrições, fazendo birra, tá? E nós, povo brasileiro, não podemos pagar essa conta. Então o que eu quero trazer aqui para vocês têm direito, não aceita a esmola que o governo está oferecendo, tá? E não se preocupe com essas bravatas, essas birras do presidente dos Estados Unidos, porque toda vez ele volta atrás, porque nós somos um país soberano, um país que está acima de qualquer coisa, com as suas fronteiras. Ele não invade outros países com a sua opinião. Dessa forma, a nossa soberania impede que outros países decidam o que o Brasil tem que fazer. Nós somos um país forte e juntos nós vamos vencer. Nós vamos continuar correndo atrás dos direitos de vocês. Eu estou aqui sempre e eu conto com a ajuda de vocês. Eu repensei muito esse canal, talvez eu tenha que sair do ar durante um tempo, porque, infelizmente, as pessoas não querem mais saber de informação. Elas estão vivendo numa ignorância tamanha que elas estão aceitando as bobagens que se fala por aí, ao invés de correr atrás dos seus direitos. Gente, não tenha medo. Tem alguma dúvida? Procure um advogado perto de você. Vá, busque aquilo que é de direito seu, tá? Esquece o resto. A Constituição Federal garante o seu benefício do INSS. Só que o governo vai ter que rebolar. Não é inscrito, não é inscrita nesse canal, eu vou continuar informando vocês, queira ou não. É que eu preciso que vocês compartilhem para que as pessoas pensem nessa informação que eu estou trazendo aqui, tá? Eu preciso que as pessoas deixem de ficar babando o ovo para político e que as pessoas pensem nelas. Pensa na comida que está entrando, no direito que está saindo, no dinheiro que está sendo roubado, naquilo que você pode recuperar. E qualquer dúvida eu estou aqui, tá? Peço desculpas se eu falei alguma bobagem aqui, que a gente fala tanta coisa, às vezes eu falei alguma palavra que desagradou alguém, mas não é uma questão de opinião, é uma questão de realidade. Procure a justiça para garantir os seus direitos. Gratidão a todos que são inscritos e inscritas, daqui a pouquinho eu volto. Se você ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade que é de graça. Você recebe notícias e informações atualizadas todos os dias. Fiquem com Deus, um forte abraço. Não esquece de compartilhar e tora o pau. Deixa a sua opinião aqui, já deixa aqui. Aí, se você deixou opinião, você perdeu um tempo lascado. Você não podia estar vendo um problema. Por exemplo, olha, não consigo receber meu benefício. Isso é verdade, isso é mentira. Aproveita para tirar a sua dúvida, não perde tempo defendendo político vagabundo não, tá? Aqui nós estamos para garantir direito das pessoas e não defender vagabundo. Inimigos do povo, exatamente. Eles estão lá ricos e nós lutando aqui para receber 1.500 conto. É complicado. Pensa em você, tá? E para de ficar olhando bobagem aí. Vamos correr atrás? Então, como eu disse para vocês, pessoas estão se decepcionando na hora de buscar aquilo que o governo falou que ia devolver. Estão recebendo 40, 50, 100 reais, sendo que podem receber milhares de reais através da justiça. E se você quiser que eu fale mais sobre isso, é só deixar um comentário. Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo.